Nessa aula, nós vamos discutir algoritmos para mineração de padrões frequentes. Nós falamos na aula passada sobre o aprendizado não supervisionado, quando nós não temos dados rotulados, e começamos a discutir esse tipo de aprendizado através dos algoritmos de agrupamento, que são os algoritmos que buscam relações entre as instâncias. A partir dessa aula, nós vamos falar sobre algoritmos de associação, que buscam associações entre os atributos nos meus dados disponíveis para treinamento dos modelos. Então vamos começar falando sobre mineração de padrões frequentes. Pergunto para vocês se essa situação parece familiar para vocês. A gente frequentemente observa a loja online, enfim, fazendo uma sugestão, né, indicando que clientes que compraram este item, nesse caso aqui uma banana, né, no mercado, também compraram outros itens que ele mostra aqui. Então essa provavelmente é uma situação que a gente, né, se depara, todos já devem ter se deparado, principalmente quando estão fazendo compras online, né, em que o site sugere novos itens que não estão no nosso carrinho de compra, com base naqueles que estão no nosso carrinho de compra ou no nosso histórico de compras. Então, a gente tem aqui um padrão, né, que nesse caso se refere a um conjunto de itens, sequências ou estruturas que ocorrem juntos frequentemente ou estão altamente correlacionados nos dados. Então, aqui, esses itens, o que me mostra é, normalmente quem compra banana, por exemplo, também compra cenoura, ou também compra pão e leite. Então, isso aqui é apenas uma imagem ilustrativa, mas a ideia do padrão é isso. A gente sabe, né, intuitivamente, que existem vários itens que são comprados juntos frequentemente. Por exemplo, quem compra leite e pão tende a comprar também patê e manteiga. Agora, a minha pergunta é, como é que a gente pode buscar essas associações a partir dos meus dados? Então, para responder esse tipo de pergunta, a gente está interessado em fazer a mineração de padrões frequentes, ou seja, minerar os meus dados buscando por conjuntos de itens frequentes, né? Itens que frequentemente concorrem, digamos assim, nas transações ou nos registros de compras, por exemplo, certo? Então, o objetivo nesse tipo de problema, né, de aprendizado, é que a partir do conjunto de registro, né, de transações, então aqui eu tenho um registro de transações, né, e de itens comprados em cada uma dessas transações, encontrar produtos que frequentemente são comprados juntos. Nesse exemplo, a gente pode observar que existe uma concorrência, né, não necessariamente significativa, mas bastante frequente, dos itens A e C. Aqui a transação 1 tem o item A e C na compra, a transação 2 também A e C junto com o item B e assim por diante, né? Então a gente poderia suspeitar que os itens A e C, né, eles são padrões juntos, né? Eles correspondem a um padrão frequente nas compras dos meus clientes. Como eu posso representar esses dados seguindo aquele padrão de vetor de atributos que a gente vem trabalhando até o momento? Então, uma possibilidade, né, que a gente vai utilizar é assumir cada item disponível, né, nesse caso aqui eu tenho A, B, C e D, cada item como um atributo binário. Então, esse item se transforma em um atributo e ele pode ter o valor 1 se ele consta na transação ou 0 se ele não consta na transação. Então, esse tipo de registro, né, de compras para cada identificador de compra e todos os itens comprados, eu posso transformar nesse tipo de matriz, né, um dado bem estruturado, em que cada item se transforma em um atributo. É claro que a gente vai ter nesses domínios, né, principalmente domínios de compras, por exemplo, de mercados, de lojas online, um conjunto bastante grande de atributos, uma alta dimensionalidade. Nesse caso, eu tenho o meu universo de M itens, né? Nesse caso, nesse exemplo específico, M é igual a 4. E a gente diz que um subconjunto I contido em A é um conjunto de itens adquiridos juntos, certo? Então, ou item 7 também a gente chama. Então, qualquer conjunto de itens adquiridos juntos em uma compra qualquer, a gente dá um nome a esse conjunto de item 7. Então, por exemplo, aqui eu tenho o item 7 AC, porque A e C são adquiridos juntos em uma mesma transação, mesmo que, independente de estar em outras transações, mas eu tenho pelo menos uma transação em que eles ocorrem de forma conjunta. Então, nesse caso aqui, eu tenho que 62,5% das transações, considerando esses 8 exemplos de transações, contém o item 7AC.
O que isso quer dizer? Clientes que compram o item A também tendem a comprar o item C, ou vice-versa, né? Clientes que tendem a comprar o item C também tendem a comprar o item A. Então, neste caso especificamente, eu não estou afirmando nada sobre a direção em que ocorre essa tendência a comprar os itens juntos. Se é porque eles compram A e passam a comprar C também, ou se é porque os itens que compram C tendem a comprar A também. O que a gente está observando aqui é que existe uma concorrência muito frequente desses dois itens nos meus registros de compra. Então, basicamente, a gente pode expressar essa associação frequente como uma regra C, então. Vamos supor que quem compra A tende a comprar C. Então, esse padrão frequente AC pode ser expresso como se A, então C. Então, eu posso reescrever essa associação frequente como uma regra C, então. Por que é útil, né, identificarmos itens sets frequentes a partir dos nossos dados? Vamos supor aqui que nós temos esses 4 itens, né, ao invés de A, B, C e D, nós temos pão, carne, leite, maçã, e vamos supor que nós identificamos essa associação. Quem compra pão também compra leite, ou então, se pão, então leite, né? É uma forma da gente ler essa associação. Então, na verdade, esse tipo de associação nos permite uma série de planejamentos a respeito do nosso negócio que podem ser úteis para aumentar nossas vendas, melhor direcionar o nosso marketing, né? Então, estratégias de venda que possam alavancar os negócios. Então, por exemplo, com base nessa associação, nós poderíamos pensar em estratégias de venda, né? Então, os itens desse item 7 poderiam ser posicionados próximos uns aos outros. E nós podemos também pensar em descontos aplicados para apenas um dos produtos do item 7, já que pessoas que compram pão tendem a comprar leite, então não vamos aplicar desconto em pão e leite. Eu posso também pensar em promoções do item C sendo direcionadas a clientes que compram o item A. Eu também posso, em alguns domínios, inclusive, sugerir desenvolvimento de novos produtos, né? Vamos supor nesse exemplo, eu tenho um item 7 frequente em que os clientes tendem a comprar iogurte grego e pêssego. Então, quem compra iogurte grego tende a comprar pêssego também, por exemplo. Então, por que não desenvolver um iogurte grego sabor pêssego? Né? Então, basicamente mostra que existe um perfil de clientes que tem um gosto, né, que por esses dois produtos, então nada impede que a gente pense em desenvolver um produto que agregue, né, essas características como um iogurte grego sabor pêssego. Então tem diversas estratégias de negócio que poderiam se beneficiar desse conhecimento sobre padrões frequentes. Eu vou comentar para você sobre um caso, que é um caso bastante famoso, né, sobre uma análise de dados do Target. Então, Target é uma rede, né, de supermercados, na verdade, loja de departamento nos Estados Unidos, bastante grande. Há muito tempo atrás, eles começaram a fazer análise dos dados deles, né, através de métodos estatísticos, para tentar identificar algumas oportunidades de negócio para alavancar as vendas. Então, Andrew Polk, ele é um estatístico, né, ele recebeu essa missão de identificar clientes grávidas a partir do histórico de transações e de uma vasta quantidade de dados pessoais também coletados, né, desses clientes. E a ideia era enviar propagandas, né, promoções para esse grupo de clientes, que mulheres grávidas, que tendem, né, a realizar muitos gastos, porque existem uma série de compras a serem feitas, produtos a serem adquiridos nessa fase. Então, através do trabalho dele, foram identificados 25 itens usados para atribuir um score de predição de gravidez para cada cliente mulher, porque eram itens frequentemente comprados por mulheres grávidas. Então, foi interessante porque, com base nesse score de predição de gravidez, né, eles começaram a encaminhar promoções, né, sobre produtos relacionados à maternidade, e aí um certo dia um homem entra na Target furioso, dizendo que a filha dele vinha recebendo essas promoções e que não entendia, afinal de contas, ela estava recém na high school, né? Então que era totalmente inapropriado ela receber esse tipo de promoção com, por exemplo, berços, roupas de bebês, né? Então, inclusive acusando a Target de estar encorajando a filha dele a engravidar. Bom, o gerente, né, viu essa correspondência com propaganda de roupas de maternidade que a filha vinha recebendo, né? Obviamente se desculpou, né? Provavelmente, né, achando que o algoritmo ou aquele score preditivo de gravidez estava errado, que o Andrew Paul chegou a concatenou ou propôs a partir daqueles dados.
Mas a questão toda é que alguns dias depois, esse homem que foi na loja reclamar, né, sobre esse fato, ele ligou para o gerente para se desculpar, né, novamente, porque basicamente a filha dele aparentemente estava grávida de fato e ele não sabia, né? Então, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre essa história, eu deixo o link junto dos slides. É uma história bastante interessante e basicamente é análise de padrões frequentes através de algoritmos estatísticos, né? Que foi possível identificar um conjunto de itens frequentemente comprados por mulheres grávidas e a partir desse conjunto de 25 itens mais adquiridos nessa fase, eles conseguiram desenvolver esse score de predição de gravidez e com base nesse score encaminhar promoções para essas mulheres potencialmente grávidas ou, né, com alta chance de engravidar. Então essa é uma história, né, cômica, digamos assim, mas isso a gente mostra o potencial da análise desses dados para esse tipo de aplicação, especificamente direcionamento de marketing. É claro que a mineração de padrões frequentes tem várias outras aplicações, tá? Não é somente a bancos de dados transacionais. Eu posso também aplicar em diagnóstico médico, eu posso, por exemplo, eu tenho, ao invés dos meus itens para o mercado, eu tenho sintomas, observações clínicas, então eu posso encontrar associações, né? Por exemplo, quem normalmente tem febre também apresenta falta de ar, coisas nesse sentido. Alterações climáticas também, né? Associações entre essas alterações. Censo demográfico, em que eu tenho, ao invés de itens variáveis sociodemográficas, eu consigo achar associações entre essas variáveis. Então, tem diversas outras aplicações, embora o domínio em que mais a gente encontra mineração de padrões frequentes seja justamente nesse problema de Market Basket Analysis. Bom, então vamos definir formalmente o nosso problema sobre mineração de padrões frequentes. Como eu comentei, nós vamos assumir que nós temos um universo de N itens, né? Itens a serem, nesse caso, vendidos, né, na minha loja. Então, são os diferentes itens que a gente pode considerar nesse banco de dados de transações. Como eu comentei, um item set representado por I é um subconjunto de itens contido nesse universo e que foi adquirido junto em alguma das transações. E T é o meu conjunto de N transações no meu banco de dados. Cada transação ela é representada por um ID, né, um identificador único, e meus K itens, certo? E esses K itens, ele é, na verdade, um item set de tamanho K. Né? Eu posso considerar aqui, por exemplo, nessa transação de identificador 2, vamos supor que eu tenho vários itens, né, mas aqui eu tenho o item 1 e o item 2 sendo adquiridos juntos. Então, aqui eu tenho um item 7, a 1 e a 2 formam um item 7, né, que constam nessa transação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o TI, né, A1 é um item 7, porque tem K igual a 1, tamanho de itens é 1. Já nesse segundo exemplo, A1, A4 é um 2 item 7, porque K é igual a 2, o número de itens que eu tenho aqui é 2. Como eu posso identificar esses itens sets frequentes em um conjunto de dados transacionais? Então, a ideia é que a partir de um conjunto de dados como esse que eu estou mostrando aqui de forma simplificada, eu possa extrair essa informação sobre itens sets frequentes. Então, a gente vai discutir algoritmos para mineração de itens sets e para a geração de regras de associação a partir desses itens sets. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre regras de associação. E no contexto dessa disciplina, embora tenham vários algoritmos para extrair regras de associação, a gente vai falar do algoritmo a priori, que é o mais clássico de todos. Voltando aos conceitos básicos, né, de forma complementar ao que a gente já conversou, é importante a gente entender o conceito de suporte. Então, qualquer transação TI presente nesse banco de dados, a gente diz que ela suporta o conjunto de itens I, somente se esse conjunto de itens estiver contido nessa transação. Ou seja, essa transação tem que conter todos os elementos desse item 7. Por exemplo, a transação 4, T4, suporta o item 7AD. Por quê? Porque eu tenho aqui, nessa transação, contidos, né, entre os itens que foram adquiridos, os itens A e D. Mesmo que eu tenha também o item C aqui, não importa. Esse item 7AD, né, um 2 item 7 com 2 elementos, ele é suportado por essa transação, especificamente a 4.
E além disso, a gente chama de KI, né, quantifica, né, e representa como KI o conjunto de transações que suportam um determinado item 7. Então, basicamente, a gente quantifica quantas transações contém de forma completa todos aqueles itens no item 7 que eu estou enumerando. Então, por exemplo, qual é o conjunto de transações que suportam o item 7AB? Então, vou limpar aqui para ficar mais fácil. O item 7AB eu tenho aqui na 2, certo? Eu tenho aqui na 6, tem esses dois itens. Tenho também na 7, aqui, e tenho também na 8, certo? Então, aqui eu tenho essas minhas 4 transações, 2, 6, 7 e 8, que suportam o item 7AB. Então, esse é o conjunto de transações que suportam este item 7 especificamente. No momento que eu tenho o item 7, eu posso derivar regras de associação. E elas têm essa forma sempre, se antecedente, então consequente. Ou seja, se A, então C. Onde tanto A e tanto C são itens sets compostos pelos itens pertencentes, né, a I. E além disso, a interseção entre esses itens sets é nula. Ou seja, eu não posso ter, por exemplo, se compra pão, então compra pão e leite. Não, se compra pão, então compra leite. Esses itens sets que estão no meu antecedente, no consequente da minha regra, eles não podem ter nenhuma sobreposição em termos de itens. Então, por exemplo, eu tenho aqui um item set ABC e a partir desse item set eu poderia, por exemplo, gerar essa regra. Se A e C, então B. Ou seja, se compra os itens A e C, então também compra os itens B. Então, aqui eu tenho o meu antecedente, a C, que é um item set com 2 elementos, e aqui eu tenho o meu consequente, que é o B, um item 7 de um elemento. Então, o conceito de suporte, que é algo muito importante quando a gente vai utilizar para análise de regras de associação, ele é digamos assim, uma métrica que reflete o quão popular é um item 7. Então, basicamente, é a frequência de um item 7i na base transacional, ou seja, a proporção de transações nas quais esse item 7 aparece. Então, dentre todas as minhas transações, quantas suportam esse item 7? Então, eu tenho a ideia de suporte absoluto, né, que é o número total de transações em que ele aparece, que basicamente é o tamanho, a cardinalidade daquele conjunto K, que eu comentei anteriormente, que é o conjunto de transações que suportam um item 7. Mas eu também tenho o suporte relativo, que normalmente é o mais utilizado, que é a fração de transações que contém esse item 7 dividido pelo número total de transações na minha base. Então, aqui eu tenho a minha definição desse item 7, do suporte do item 7 que a gente representa aqui por sigma. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Suporte relativo é o mais utilizado, e vamos supor que eu quero calcular qual é o suporte do item 7 maçã nessa base de dados aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, basicamente, essas transações aqui são as transações que suportam esse item 7. Por quê? Porque são as únicas em que eu tenho contida aqui maçã. Então, qual é o suporte desse item 7 maçã? São 4 transações, aqui no meu numerador, dividido por 8, que é o número total de transações. Então, a gente diz aqui, né, que sigma, que é esse suporte relativo do item 7 maçã, é 50%. Aqui eu mostro um outro exemplo. Vamos supor que eu quero encontrar o suporte relativo, né, desse item 7 leite, tá, e cerveja. Então, aqui eu tenho 2 itens e eu tenho que buscar por todas as operações em que eles concorrem. Então, aqui eu tenho, né, por exemplo, vocês podem ver que eu tenho cerveja, mas eu não tenho leite aqui. Então, essas 3 operações aqui, transações, desculpem, que eu estou destacando, tá, que eu vou destacar em vermelho, são as transações que têm esses 2 itens concorrendo. Então, são 3 transações das 8 que nós temos na base de dados. Então, o suporte relativo é 37,5%. A interpretação que eu posso tirar dessa informação é a seguinte: 35,7% das transações realizam a compra conjunta de leite e cerveja. Eu não consigo dizer aqui o que está levando, né, a compra do outro item. Por exemplo, se quem compra leite compra cerveja, quem compra cerveja compra leite. Tá? Mas a ideia é que existe uma concorrência bastante frequente desses 2 itens e eventualmente existe esse tipo de relação
e que quem compra um produto tende a comprar o outro. Então, o suporte aplicado a uma regra de associação, né, se A, então C, diz respeito a todos os itens da regra, isto é a probabilidade de eu ter A união C. Então, se vocês lembrarem, quando a gente discutiu de probabilidades lá com naive Bayes, então basicamente isso, qual é a probabilidade de observar A e C, a união, né, do item 7A com o item 7C na minha base de dados.